E aí, essa semana, eu pensei em falar sobre a audição espiritual, né? A gente sabe que Deus nos deu os 5 sentidos, né? Então, o primeiro sentido já resolvemos. Eu quero falar sobre o segundo, que é a audição espiritual. Normalmente, se nós ouvimos, alguém precisa, para nós ouvirmos, alguém precisa falar. E eu quero fazer uma pequena introdução, que eu nem faria, por causa da profundidade da situação, mas também falar sem mencionar fica difícil. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler juntos, então? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Essa expressão, no princípio, é interessante que João usa essa expressão, e se nós formos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, também começa com essa mesma expressão. Gênesis 1, Gênesis, agora é Gênesis, né? 1, de 1 a 3. Vamos ler? Também você vai perceber que a expressão é muito parecida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Beleza? E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e disse Deus, haja luz. Porém, quando nós vamos estudar um pouco mais desse texto, essa expressão no princípio de João não é o princípio do Gênesis. Embora a gente possa paralelamente fazer essa ligação, mas não é sobre isso que João está falando. Quando João está falando no princípio, é no princípio mesmo, antes de tudo. Então, eu só usei a expressão de Gênesis apenas para a gente fazer o comparativo, porque a mente nos leva lá ao Gênesis, mas não é isso que João está falando. João está falando no princípio de tudo, ou antes de qualquer outra coisa. E todo mundo sabe, né, quem estuda a Bíblia um pouquinho sabe, que essa palavra verbo, no original, é logos, né? E essa ideia logos, que é o termo no grego para a palavra no português verbo, ela não é uma palavra cristã, sabia disso? Ela foi desenvolvida por um filósofo. Esse filósofo, pensando e olhando para o universo, não vou falar o nome dele, você pode procurar na internet depois, eu vou falar do segundo filósofo, tá? Só o filósofo que sabe de quem eu estou falando. Ele vendo a harmonia do universo, ele entendeu que teria que haver alguma coisa por trás de toda essa harmonia. A mente. Uma mente por trás de toda essa harmonia. Tem que existir uma razão que sustente esse universo. E ele desenvolveu essa ideia. Beleza? Um outro filósofo que veio depois dele, e aí eu vou falar esse, eu vou falar o nome, que esse vai achar fácil, que é Heráclito, que é o pai da dialética, ele que vai cunhar o termo logos. Aquela mente e razão por trás de todas as coisas, que criou todas as coisas, Heráclito vai chamar de logos. Por trás de tudo existe o logos. João, quando vai escrever então o livro, consegue entender aqui? No princípio era o logos. Aqui nós temos um grande trocadilho teológico e filosófico. Olha só, que baita aula de teologia, né? Daria para nós ficarmos aqui um tempão. O que eu quero mostrar é que o pescador está usando um termo filosófico muito conhecido e cunhado na época, dessa ideia de que existe algo por trás de todas as coisas, e ele vai dizer que o logos de Heráclito é Cristo. Fantástico, do ponto de vista da intelectualidade, vindo de um pescador, mas do ponto de vista da forma como ele usa um termo muito conhecido para falar que aquele logos lá, esse logos é o Senhor. Então, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Se você for para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, finalizando esse trocadilho filosófico-teológico de João,
não é? Ele termina com algo muito interessante. Vamos ler? E o Logos se fez carne. Está vendo aqui? Aquela mente, aquela ideia, aquela razão por trás de todo o universo que sustenta todas as coisas, que Heráclito diz que é o Logos. Esse Logos se fez carne. Vamos ler? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Logos é Jesus. Tudo bem? Lindo, né? A palavra de Deus é um negócio fantástico, né? Um pescador filosófico. Ou seja, Jesus é a razão de todas as coisas. Ele é a mente por trás de todas as coisas. Ele é a força, ele é o poder por trás de todo o universo. Ele é a mente que sustenta todas as coisas. Amém? Veja bem, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tudo isso para nós falarmos de audição espiritual. Não é fácil, né? Então, vamos lá. Havendo Deus, o quê? Antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, segue o texto, nestes últimos dias, a nós nos falou, pelo Filho, a quem, herdeiro de todas as coisas, e por quem o universo. Eu prefiro a tradução universo do que o mundo, porque a tradução universo vai coadunar mais com a ideia de João no capítulo 1. E eu peguei essa tradução, né? Nos últimos dias, através de seu Filho, Deus prometeu tudo ao Filho como herança, e através do Filho ele criou o universo. Ainda nessa discussão da audição espiritual, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Porque é importante agora entender, quando nós falamos da palavra que criou todas as coisas e que Cristo é a palavra encarnada, o próprio Cristo fala disso num contexto de criação e de vida. Evangelho de João 6, 63. Vamos ler? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Portanto, quando o Logos fala, é Espírito e vida. As palavras de Jesus é Espírito e vida. É lindo, né? Tudo bem até aqui? Mas ainda há um outro texto, quando nós falamos de audição espiritual, Hebreus 4:12. Esse aí a gente sabe de cor. A palavra de Deus é viva e eficaz, afiada. A minha aqui é a tradução diferente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Amém. Vamos para o que interessa, então? Depois nós vamos voltar a usar esses textos aí. Nós temos uma expressão muito comum no nosso país, na nossa cultura, que é: quem não tem cão, caça com gato. Não é? Essa é uma expressão muito conhecida, que a ideia por trás dessa frase é que, às vezes, é preciso improvisar. Não tem um jeito, faz dar certo. Você tem que improvisar. E o que é a improvisação? A improvisação é substituir o que deveria ser usado por outra coisa. Não é? Vou dar um exemplo. Quebrou lá o pé da cama, você escora com tijolo. Não é isso? Eu tenho até uma história muito legal para contar, mas eu não vou contar porque é uma coisa muito particular, mas o Guilherme já sabe o que eu ia falar. Cada um dá um jeito na sua gambiarra para resolver o seu problema. Eu estou lembrando de um amigo aqui. Mas nós sempre tentamos resolver com improvisação. Mas a improvisação não é o jeito correto. É apenas um improviso, é um quebra-galho. Mas esse quebra-galho fica por muito tempo. Não é? E isso faz parte da nossa cultura. Eles falam que o brasileiro é criativo, não é? Que o brasileiro não tem dinheiro, não tem grana, não sabe planejar, ele vive de improviso. Então não tem cão, caça com gato. Eu até separei as imagens, mas a internet
Lá em casa deu pau ou não deu para salvar? Felizmente. O interessante é que nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós damos à palavra de Deus uma outra finalidade, ao invés da razão pela qual ela foi enviada. A gente usa a palavra de Deus para algumas coisas e não usa a palavra de Deus para aquilo que deveria usar. Para aquilo que deveria usar, nós usamos substitutivos. E vamos improvisando na nossa vida espiritual, ao invés de vivermos a nossa vida espiritual como deveríamos viver, de acordo com a palavra. Nós vamos improvisando isso. E a nossa vida cristã se torna uma vida de improvisos. E o perigo que tem é que muitas pessoas têm a palavra de Deus apenas em seu sentido religioso e intelectual. Toda vez que ele debruça sobre o texto bíblico, ele busca conhecimento ou ele busca alguma coisa que fortaleça a sua religião. Ele nunca olha para o texto bíblico e para a palavra de Deus como espírito e vida para ele. Como uma palavra que vem para tornar uma pessoa diferente e que vem para discernir em seu coração o que está errado e o que está certo. Então ele olha para a palavra e usa a palavra apenas no sentido religioso e intelectual. Há pessoas também que, por não saber a função, a importância da palavra de Deus, fica substituindo a palavra de Deus, secularizando a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca dele é como um jargão. A palavra de Deus na boca dele é como um clichê. É um adágio popular. É um provérbio entre tantos outros. E eu lembro de uma historinha que eu aprendi quando era pequeno, que o irmão chegou na igreja, crente novo, e na hora da escola dominical você tinha que responder com um versículo bíblico. O Senhor, meu pastor, não faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O irmão ficava ali, ele não sabia nada de Bíblia, ele perdido. Na hora que falou o nome dele, ele falou, eu não sou macaco, mas eu gosto de banana. E assim vai. As pessoas acham que a palavra de Deus é como se fosse um outro adágio, uma poesia, um poeminha, e trata a palavra de Deus de forma secularizada. E há aqueles que tratam a palavra de Deus de maneira retórica. Eles falam dela, mas não a vivem. Eles a usam em seu discurso, mas não na sua própria vida. Isso é apenas retórica espiritual. É um vocabulário do Evangelho, mas não é vida. Infelizmente, então, ouvir, ler, estudar, recitar a palavra de Deus apenas como instrumento teológico, histórico, de forma intelectual, religiosa, filosófica, não importa, ou eu coloquei aqui, ou mística, para afastar coisas ruins. Vamos abrir lá no Salmo 91, aquele que habita nesse conhecimento. Isso aqui é mística. Não tem diferença o Salmo 91 da ferradura que ficava na porta da casa. A palavra de Deus não é isso. Ela não veio para isso, mas ela é usada dessa forma. Nós invertemos as coisas e não damos a ela o valor que ela deve usar. Encaramos a palavra de Deus de uma outra forma. Mas João não. João é enfático, não é? Ele demonstra que a palavra de Deus é a razão de todas as coisas. E que a palavra de Deus é o Cristo encarnado, razão de todas as coisas. Eu não posso pegar essa palavra e o quê? Dar a ela uma utilidade, como se ela fosse substituir o pé da mesa, o pé da cama, dar a ela uma função secularizada, usar ela apenas por uma questão intelectual e religiosa. Não, a palavra de Deus é a razão de todas as coisas. A palavra de Deus tem um propósito, ela produz um resultado específico, seja ordinário, como nós lemos na criação do Gênesis, seja extraordinário, quando nós vemos ali Deus manifestando os seus sinais no Egito. Mas esta palavra tem um propósito. Abra lá, põe lá, Marcos. Salmo 135, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Salmo 135, 5 e 6. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Versículo 6.
Tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. E se nós vamos agora para Isaías 55, versículo 10 e 11, nós vamos ver que a palavra de Deus tem um propósito. Ela não está aí para ser usada como substitutivo, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará. Amém, irmãos? Quando nós falamos de visão espiritual, a gente vê a importância de enxergar. Mas é preciso entender a importância de ouvir a palavra de Deus, entendendo o que ela realmente é, o quanto ela é importante. Seja lida por você na sua casa, seja ouvida pela pregação do Evangelho, o quanto que essa palavra é importante. A palavra escrita, pregada, ela traz algo da parte de Deus. Ela vai revelar parte do seu caráter. Ela vai revelar o seu plano eterno. Ela vai trazer luz e direção para aqueles que a ouvem. Ela trouxe luz e direção em loco para aqueles que lá estavam no passado, mas ela traz luz e direção a qualquer um de nós hoje. Portanto, irmãos, há algo para mim e para você na palavra de Deus. Se você lê esse livro de uma outra forma, você está realmente perdido. Se você trata a palavra de Deus como mais uma leitura, você não é cristão, você não consegue entender as coisas. Você está perdido. Nós precisamos entender o que Deus quer nos falar através da palavra, nós precisamos interpretar da melhor maneira possível o que Deus quer falar a nós. Sobretudo, nós precisamos o quê? Aplicar essa palavra na nossa vida. Não basta eu saber que ela é importante, que ela é vital. Não basta eu entendê-la, não basta eu interpretá-la, eu preciso aplicá-la, senão é retórica cristã. Não passa de discurso. Se você tiver a palavra de Deus e usá-la de outro modo, o seu comportamento cristão denuncia você. Por isso que nós temos pessoas ouvindo todos os dias, mas não temos nenhum resultado, porque ela não vê a palavra de Deus como a palavra de Deus. A relação que ele tem, basta você olhar o histórico dessa pessoa. O histórico dela é sempre fragmentado, ela não cria uma relação de longo prazo com Deus. Ela vive de retalhozinho, congrega um pouco aqui, congrega um pouco ali, congrega um pouco lá, congrega um pouco lá, sempre tem uma justificativa, mas ele nunca cria uma raiz profunda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de novo, é como árvore plantada junto a ribeiro das águas. A relação desse camarada é sempre fragmentada, ele não constrói uma história. Há uma constante frieza no coração dele, porque aquilo que aquece o seu coração, porque você crê que ela é a palavra de Deus, não aquece o dele, porque ele não crê. Embora ele fale, embora ele até ensine, embora ele até pregue, mas para ele não é. Há sempre uma indiferença em relação aos desafios espirituais. Ele vai trocar os desafios de Deus por qualquer outra coisa, porque ele não ouve e não crê que aquilo é a palavra de Deus. Ele não aceita os desafios, ele vive indiferente. Sabe qual que é o final dessa pessoa? O final dessa pessoa é apostasia e perdição eterna. Porque quando eu pego a palavra de Deus e não creio que ela é a verdade, e não a trato como ela é a verdade, viva e eficaz, poderosa, e vai cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, eu já estou perdido. Embora eu esteja dentro do circuito religioso, e eu vou dar um exemplo disso, você vai entender. Você sai daqui agora, pega o seu carro, chega na padaria e enche ele de leite, o tanque. Põe leite no tanque, mas enche até a boca. Pode pôr o leite pasteurizado, que é o melhor.
que vai acontecer? Nada. Está cheio de leite. Vai funcionar? Não vai. Você pode fazer a mesma coisa. Chegar na sua casa, colocar a mangueira e encher de água. E o efeito vai ser o quê? O mesmo. Mas se você colocar o combustível, ele funciona. Para muitos cristãos, a palavra de Deus é tudo, menos o combustível da vida. Eu estou para dizer para você que uma pinga para o cachaceiro tem mais valor do que a palavra de Deus para muito crente. Porque ele não perde o compromisso dele no bar toda vez que ele sai do serviço. Ele vai passar lá e vai tomar a cachaça dele. E o cristão lida com a palavra de Deus sem nenhum tipo de pudor, respeito, temor, zelo, acolhimento. Ele não enxerga a palavra como combustível para a vida eterna. Lázaro estava morto e ele voltou a viver porque a palavra de Deus encarnada, o Logos, disse: vem, e ele veio ressuscitado para fora. Mas eu pego essa palavra e dou a ela um sentido religioso e vivo essa frieza que acho que é o Evangelho, e não é, irmão, você está perdido, muito próximo da perdição. Por que você acha que o salmista lá no Salmo 119, 105, ele fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Tem muito crente que a palavra não é nada para ele. Não é nem lâmpada, não é luz. É um livro que está lá, que ele carrega até a igreja, depois ele deixa. Não tem nenhuma função para a vida. Não norteia as suas escolhas e as suas decisões. É linda, é maravilhosa, mas não é vida. Quer um exemplo disso? Vou dar 2 ou 3. Josué 1, 7 e 8. Deixou claro, né? Deus deixa claro a Josué. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer o quê? Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Nós estamos falando do quê? Da palavra de quem? De Deus. Qual era o segredo do sucesso? Encará-la como a palavra de Deus. Mas eu fui mais longe, porque eu sou chato. Mateus capítulo 4. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser substituída. Por maior que seja a criatividade humana e por melhor que sejam os conselhos de Satanás, a reforma resgata a ideia do quê? Só as Escrituras. Só a palavra de Deus. E nós vamos ver isso em Mateus 4. Jesus conversando com Satanás. Transforma a pedra em pão. O que ele responde? Nem só de pão o homem viverá. Mas de toda o quê, irmãos? Que sai da onde, irmãos? Pois é, e o cara acha que ele vive do salário dele, não é? Ele acha que ele vive de lazer. Ele acha que ele vive de outras coisas. Quem está falando aqui não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João. É uma conversa do Logos com o Satanás. Não é isso? E o que ele diz? Nem só de pão, versículo 4, verá todo homem. Depois, há uma outra colocação, e o que ele vai responder? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 7. Pula daí que não vai acontecer nada com você. Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está conversando com quem? Com quem que o Satanás está conversando? E o Satanás não sabia a Bíblia também, não? Crê e treme, diz lá o apóstolo. Ele cita a palavra e Jesus devolve, mas não tentarás o Senhor teu Deus. E a conversa é profunda. E de novo está escrito. 3 vezes Jesus usa a palavra está escrito. A referência de Jesus para enfrentar o diabo não é a oração ali, não é o jejum, é o quê, irmãos? A palavra de Deus. Está escrito.
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Acabou a conversa. Por quê? Porque Jesus usou o quê, irmãos? Jesus usou a palavra de Deus. Amém? Vamos para o que interessa? 1 Samuel capítulo 3. Depois dessa introdução imensa, para a gente entender o contexto do texto, do que eu quero dizer sobre a importância da palavra de Deus, daria para pregar um sermão sobre isso. Eu quero ler com um exemplo prático que é na vida de Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 10. Amém? Abra sua Bíblia se você puder. Estou terminando, vai ser rapidinho, né? Difícil foi a introdução aí. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Vamos ler essa frase junto? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Isso é muito importante aqui. Tá? A palavra era rara. As visões não eram frequentes. Essa palavra rara aqui tem uma função, eu vou explicar depois. Beleza? Certo dia, estando deitado em um lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia o quê? O Senhor. Isso também é uma coisa muito importante. Ele não conhecia o Senhor. Terceira vez ele se levantou e foi ali e diz, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, esse então é muito legal. Pensa num sacerdote ruim, né? Só está ele e o cara dormindo naquele trecho ali. Se ele não chamou, quem chamou, né? Devia ser um sono muito pesado, o sono da negligência, o sono do pecado. Mas 3 vezes, então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso disse Eli a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. A história é linda aqui, né? Do 1 ao 10, ela é o quê? Maravilhosa esse texto. No entanto, o contexto é trágico. Se você for para o contexto, é trágico. Porque qual é o contexto? Os filhos de Eli estão na prática do pecado, da perversidade mesmo. E porque o sacerdócio está o quê? Perdido na prática do pecado, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara. A palavra era rara. O contexto era de pecado. A história é linda, mas o contexto qual é? Trágico, de pecado. Eles desprezavam a palavra de Deus, mas eles desprezaram a eleição para o sacerdócio. Não desprezaram apenas a palavra de Deus, mas desprezaram para aquilo que foram eleitos, para aquilo que foram chamados. Faziam parte da tribo de Levi, deveriam, portanto, cuidar do que era do Senhor. E eles estavam desprezando a palavra e desprezando o seu chamado, a sua eleição para o sacerdote. Por último, estavam desprezando a santidade de Deus. Está aí um sermão de 3 pontos. Desprezavam, então, a palavra, desprezaram a eleição para o sacerdócio, desprezaram a santidade de Deus. E Eli era o pai dessa molecada perversa. E ele era um pai conivente com o pecado. 1 Samuel 2, versículo 30. Põe aí, Marcos, eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade disse eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Esse é o contexto trágico. A palavra é algo raro. A visão é algo raro. Por quê? Porque o sacerdócio está em declínio, está em pecado. Há um distanciamento de Deus e é grave.
falta visão espiritual. Falta o quê? Voz, palavra de Deus. Lembra? O que o salmista diz? Que ele precisava da luz da palavra, não é isso? O que Josué foi aconselhado para ser bem-sucedido? Obedecer à palavra. Como é que Jesus venceu Satanás? Usando a palavra, obedecendo a palavra. No entanto, nos dias de Samuel, eles não estavam perto de Deus, eles estavam longe de Deus, perto do santuário, cuidavam da religião, usavam, mas não era vida para eles a palavra de Deus. Consegue ver o contraste aqui? A vida pecaminosa do sacerdócio, da família do sacerdote. Se você prestar atenção no texto, no versículo 2, onde é que dormia Samuel? Onde que Samuel dormia? Versículo 2, põe aí, Marcos. É muito legal esse texto. Eu tirei até a imagem da foto da planta baixa do templo para mostrar onde dormia o Samuel. Está aí. Sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. 3. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde ele estava deitado? Aonde estava deitado? Qual é a logística ali? Onde estava o quê? E aonde ficava a arca? Aonde ficava a arca? No Santo dos Santos. Aonde dormia o menino? A gente não canta? Santo dos Santos. O garoto dormia no Santo dos Santos. O sacerdote não estava dormindo lá não, entendeu? Porque você sabe que você não pode estar lá no Santo dos Santos se você estiver em pecado. Era lá que Samuel dormia. Lindo o texto, né? Nós temos a família do sacerdote em pecado e o sacerdote conivente com o pecado, e o jovem Samuel dormia onde? No Santo dos Santos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Lá dormia o garoto Samuel. Lembra do contexto? O contexto é trágico. O contexto é de trevas, de apostasia, de rebeldia, de desprezo. No entanto, apesar de tudo, Deus não está em silêncio. E essa é a primeira verdade que eu quero colocar no teu coração. Você tem que sair daqui hoje entendendo a primeira coisa: Deus não está em silêncio. Mesmo em meio a densas trevas, Deus não está em silêncio. Deus já tinha mandado um profeta falar com Eli, e agora Deus vai falar com Samuel. E essa é uma verdade, irmãos. As situações são complicadas, a vida fica difícil, o país entra em crise, e a impressão que a gente tem é que Deus está em silêncio. Engano nosso. Deus não está em silêncio. Se a palavra é rara, se a visão é rara, é porque o povo está em pecado. Deus não está em silêncio, o povo que está em rebeldia. Veja lá o capítulo 2, versículo 27 e 29. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Aonde estava a palavra? Fora do templo, longe do sacerdócio. A palavra estava longe. A palavra só estava com quem, de fato, amava a Deus. Para esses não faltava a luz. Mas para aqueles que estavam usando o nome de Deus, servindo a Deus, dentro do santuário, faltava-lhes a palavra. No entanto, Deus não está em silêncio. E agora Deus vai falar novamente. E agora Ele fala no templo, Ele fala no Santo dos Santos, com aquele que dormia no Santo dos Santos, para que Eli não tivesse dúvida que aquela primeira conversa com o homem de Deus era verdade. Deus confirma a profecia que havia sido dado pelo outro homem de Deus. Fala para Samuel tudo o que vai acontecer com a família de Eli. Capítulo 1, versículo 18, Samuel já ajudava Eli. Vamos lá? 1 Samuel 2,18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, que a mãe dele trazia todo ano, beleza? Está aí, ó. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o quê, irmãos? Menino.
Capítulo 3, versículo 15. Ficou Samuel deitado, depois de ouvir a voz do Senhor, até pela manhã, e então fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Então Samuel estava ali, também no serviço religioso. Mas o versículo 7 do capítulo 3 diz que Samuel não conhecia o Senhor. Era um menino, dormia no Santo dos Santos, mas ainda não tinha o quê? Ouvido a voz de Deus. Portanto, ele ainda não conhecia. Lembra lá de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Samuel está no serviço religioso, cuidando das coisas religiosas, mas ele ainda não tinha ouvido, ele não conhecia a voz do Senhor. É possível você ser crente, estar no Santo dos Santos, e eu sei que você é uma pessoa legal, mas ainda você não ouviu a voz do Senhor. É possível isso. Samuel é o grande exemplo, mas naquela noite ele ouviu Deus chamando pelo seu nome, e na terceira vez ele atendeu. E perceba qual é a orientação de Eli. Eu acho legal isso aqui também no texto. O que o Eli fala para ele falar quando ele ouvir? Né? Fala, porque... Então é legal, porque se você for olhar mesmo assim, a frase como Eli, no versículo 9, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor. Aí, então, Eli já sabia qual era a posição, né? Fala, Senhor, daquele que fala. E qual é a posição de quem ouve? Porque o teu servo ouve. Quem é o Senhor? É quem fala. Nós, se ouvimos, somos servos. A palavra de Deus era muito rara, praticamente não tinha visão. Não é? Eli fica onde está. Samuel volta a deitar. Deus não vai falar com Eli. Eli é o sacerdote. Deus vai falar com um menino que nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas o Eli sabe orientar. Eu fiquei pensando, de onde Eli tirou essa orientação? O que você vai dizer para Deus quando Deus falar com você? Ele deve ter ouvido isso de algum outro sacerdote, não tem explicação. A orientação que ele dá é aquela que ele teve. Ele orienta Samuel a entender que é o Senhor, chamá-lo de Senhor e se colocar na condição de servo. Lindo aqui, não é? Declare que Ele é o Senhor, de que você é o servo, que você está pronto para ouvir. A ideia aqui é que não importa se o contexto é de trevas, de rebeldia, de apostasia, Deus não está em silêncio. Deus vai se pronunciar, Deus vai falar, mesmo num quadro de apostasia, de rebeldia e de pecado. Não importa quem é o sacerdote, não importa se ele está cego ou surdo, Deus não está em silêncio. O pecado impedia Eli de ouvir, de obedecer, mas Deus não está em silêncio. Na maioria das vezes, nós é que estamos o quê? Cegos e surdos por causa do nosso pecado. Segunda coisa que o texto nos mostra é que, quando Deus fala, Deus deixa claro que Ele está no controle. Quando Deus fala, e sempre quando Ele fala na palavra de Deus, Ele sempre demonstra que Ele está no controle de todas as coisas. Se você for olhar para o contexto do texto, vai mostrar isso. Ele estava no controle quando Ana ainda era estéril. E Ele abre a madre para que ela possa engravidar. E o filho que vem é o Samuel. Ele está no controle mesmo quando os filhos do sacerdote e o sacerdote estão ali na prática da perversidade. Ele não perde o controle. E ele manda o profeta falar lá com ele. Olha, vai acontecer isso. E eu gosto do versículo 34 do capítulo 2. O profeta que foi levado para falar com Eli, fala para ele assim, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, como um sinal de que é eu que estou falando com você. Quem está no controle? É Deus. Deus antecipa
profeticamente já fala que os filhos vão morrer os dois juntos, para que ele entenda que é Deus que está no controle. Ele está no controle ao falar com Samuel e confirmar a profecia. Ele está no controle ao permitir a vitória dos filisteus e a arca ser levada pelos filisteus. Ele está no controle porque morrem os dois filhos de Eli e morre Eli também. Quando a notícia chega, Eli morre também. A arca é levada para o templo lá de Dagon. O que acontece no outro dia? O deus Dagon, está quebrado na frente de quem? Da arca, porque Deus está no controle. Embora pareça, irmãos, que nós estamos com dificuldade, com problemas, embora pareça que as coisas estão devagar, parece para quem está cego e para quem não está ouvindo. Quando Deus fala, Ele deixa claro que Ele está no controle de todas as coisas, seja para exercer juízo, seja para colocar as coisas no seu devido lugar. Quando Ele fala, a sua palavra cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Por último, a palavra de Deus é uma espada, está lá em Hebreus, que divide tudo. Tudo. Fica claro no texto que só existe dois lados quando a palavra de Deus chega. Só existe dois lados. Daqueles que ouvem, mesmo em meio às adversidades e tempos difíceis, e daqueles que acham que Deus não se importa e vivem na prática do pecado. Quando a palavra de Deus chega, fica claro, aqueles que têm prazer, e Deus então com eles fala e se revela, e aqueles que Deus não tem mais nada para dizer, a não ser a declaração de juízo e ponto final. Não tem arrependimento, não tem possibilidade. A palavra de Deus chega para os filhos de Eli e para Eli como uma sentença declaratória: vocês serão extirpados da terra. Portanto, quando Deus fala, a sua palavra chega, ela divide mesmo. É evidente no texto que Deus estabelece aqueles que o amam e Deus tira aqueles que o desprezam. E quem o despreza não escapará do juízo. Alguns questionamentos para nós. Primeiro, temos ouvido a voz de Deus? Ou estamos naquela da visão rara? Deus tem falado com você, irmão, consegue entender isso? Deus tem falado com você. Ou você abre as Escrituras, lê e não entende nada. Já ouvi muito isso. Pastor, eu abro assim, eu leio, mas não entendo nada. E eu já sei o que está acontecendo. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Que tristeza. Você já pensou frequentar a igreja todo dia sem ouvir nada? Sem enxergar nada? Que vida espiritual é essa? E você acredita que tem muita gente perambulando pelas igrejas como zumbis? Não ouvem, não veem, porque estão na prática do pecado. Não tem como ouvir. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então eles não ouvem. Temos ouvido? Segundo, compreendemos a falta que ouvir a palavra de Deus faz. Você já passou a experiência assim de estar confuso? Está confuso? Não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida? Está um embaralhar total, um noveiro, um negócio que não desata e você se sente assim, perdido. Por quê? Falta a lâmpada, falta a luz, falta a palavra. O que Jesus fala? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele tem a palavra, Ele é a palavra. Ele pode trazer luz. Temos ouvido? Compreendemos a falta que a palavra de Deus faz? Quando a palavra de Deus chega, de que lado ela encontra você? Dos que amam e dos que obedecem, ou daqueles que estão vivendo para si mesmos? Dependendo da hora, é melhor não ouvir, porque talvez haja tempo para arrependimento, mas essa é a pergunta que nós temos que responder. Se hoje a palavra de Deus chegasse para mim, como é que ela me encontraria? Frio, porque eu tenho tratado a Bíblia como se fosse nada? Indiferente? Desanimado? Prostrado? Ou ela vai me encontrar animado, refeito, disposto, confiante,
De que lado a palavra de Deus vai nos encontrar quando ela chegar? Do lado de Deus ou contra Ele? Se nós não temos ouvido, irmãos, algo está errado. Se você não tem ouvido a palavra de Deus, algo está errado. E eu tenho o costume, não sei se você tem, porque eu faço isso sempre, durante a semana, eu sempre ouço um sermão ou 2 ou 3, de outra pessoa que está pregando na internet. Por quê? Primeiro, porque eu preciso ouvir. E segundo, para eu ouvir o que Deus está falando lá. Não é isso? Eu sei o que Deus está falando aqui. Eu quero ouvir o que Deus está falando lá. E para minha surpresa, muitas palavras que falamos aqui estão sendo ditas por Deus em outro lugar. Consegue entender isso? Eu não quero ouvir, eu falo assim, não, eu ouvi a voz de Deus. Não, não é isso não. Isso é meio místico. Eu ouço os outros pregarem para ouvir a palavra de Deus, mas sobretudo para ver o que é que Deus está falando do outro lado lá, com aquele grande pregador, com aquele outro irmão. O que Deus... E essa madrugada eu estava pensando, essa semana acordei na madrugada, preparando a palavra de Deus, não é porque eu sou santo, não. Mas eu acordei a madrugada para a palavra de Deus, e aí coloquei e ouvi um cara pregar 1 hora. Pensa numa palavra abençoada. E eu fiquei ali 1 hora, das 2h30 às 3h30 da manhã. E o cara era bom. Pensa num cara bom? O cara era bom. Não é ninguém que você conhece, graças a Deus. Nem eu também conheci o cara. Mas eu estava procurando um tema específico, fui ouvir esse cara, e esse cara, durante 1 hora, ele me abençoou. Ele deve ter pregado esse sermão, faz tempo. Mas eu estava ali em locos com Deus na madrugada, e aquela palavra encheu o meu coração, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus e ouvir o que Deus está falando através dos outros servos que Ele tem. Por isso que a gente aqui sempre divide o púlpito, não é isso? Para Deus estar sempre falando através do outro, isso é muito importante. Se não temos ouvido, algo está errado, porque Deus não está em silêncio. Já dizia o salmista, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras do seu poder. Deus está falando. Quem não está ouvindo sou eu. Eu preciso corrigir os meus passos, o meu coração. Eu gosto muito de um hino lá da Assembleia, né? Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar, ora e renova. É isso? Oh, bendito o seu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz perene. Certo? E a gente sempre cantava esse hino, porque eu já fui assembleano, lá no interior do interior. Antes do quê? Da pregação. Às vezes antes do culto de doutrina, né, no caso, da oração. Esse desejo de ouvir a voz de Deus, a importância de ouvir a voz de Deus, precisa ser resgatada. Falta-nos uma compreensão teológica do apóstolo João. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é a razão de todas as coisas. Ele se fez carne, mas enquanto esteve conosco, as suas palavras são espírito e vida. Fala, Senhor, fala ao meu coração. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graças porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos alcançou. E de fato, Senhor, o pecado, a luta da vida tenta nos afastar de Ti. E aos poucos nós vamos nos distanciando de Ti. Estamos ouvindo tudo, mas não ouvimos o Senhor. A nossa oração é para que nesta semana o Senhor nos leve para a Tua presença, nos chame como o Senhor chamou Samuel. Fala conosco, Senhor, não palavras reveladoras do fim dos tempos, mas fala conosco daquilo que de fato precisamos para termos uma comunhão contigo, para que a luz da Tua palavra
brilhe sobre o nosso caminho, para que o Evangelho não seja retórico para nós, não faça parte de conceitos, adágios, frases sem propósito, mas que a Tua palavra seja vida. Fala conosco, Senhor. Hoje muitas pessoas falam, usam o Seu nome, mas não pregam a Sua palavra. Pregam os seus interesses, trabalham pelo reino deles próprios, ó Pai. A nossa oração é que o Senhor nos encontre, seja na madrugada, seja durante a semana, seja no louvor, seja na adoração, seja na oração, seja na comunhão. Fala conosco, Senhor. Nós não queremos apenas ver espiritualmente, nós queremos ouvir a Tua palavra, discerni-la, entendê-la, obedecê-la, proclamá-la. Faça isso, Senhor. Alcance-nos, ó Deus, com a Tua voz. Amém e amém.